Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Irmãos, visto que estamos impossibilitados de nos reunir como costumeiramente nós fazemos, então nós temos que nos adaptar e tentar de alguma forma estreitar, manter nossa comunhão, manter a nossa interação via as redes sociais. Então nós pensamos que fazendo assim seria bom para mantermos a nossa fé acesa, não deixar a nossa fé de alguma forma desfalecer em meio a tudo isso que nós temos passado nos últimos dias. Então, é o meio da gente interagir, é o meio da gente com segurança refletir. Então, pensamos nisso para mantermos, estimularmos a nossa fé mutuamente, como diz Paulo lá em Romanos. Então, eu queria, como hoje seria nossa reunião de oração, e nós não podemos nos reunir, ter aquele congraçamento como costumeiramente fazemos, e também não podemos ter um culto naqueles moldes que nós sempre fazemos, aqueles cultos. Então, temos a possibilidade de, via redes sociais, fazer esses pequenos vídeos, né, com o objetivo de alguma forma estimular os irmãos a crescerem na fé, a continuarem perseverando em oração, a buscarem a presença do Senhor sem desistir, né? Então, é, hoje eu pretendo fazer esse vídeo, pretendo fazê-lo um pouco, um tanto quanto curto, né? Não muito estender muito, mas também não perder o conteúdo, a qualidade, né? Eu estou certo que nós precisamos orar, esse é o tempo de nós orarmos, né? E eu elenquei, irmãos, aqui alguns motivos pelos quais nós poderíamos orar. E o primeiro deles seria orar para que Deus cesse esse mal. Eu acredito que tanto eu quanto vocês, todos nós estamos incomodados com a situação como ela se encontra no momento. O meu desejo, eu acredito que também vocês não são diferentes, o nosso desejo seria estar na nossa rotina, no nosso cotidiano, fazendo as nossas atividades como nós costumeiramente fazíamos. Mas esse estado de quarentena, num certo sentido, é bom que nos mantém próximos, achegados à nossa família, né? Mas por outro momento nos mantém distante uns dos outros, afanados da companhia dos irmãos, e isso não é bom, né? O Senhor nos mandou sempre estar congregados. Então eu queria que nós orássemos para que o Senhor cesse esse mal. Põe um fim nisso, que voltemos às nossas atividades, que voltemos à nossa rotina. Então eu quero pedir aos irmãos que orem por isso também, para que Deus ponha um fim à expansão desse vírus, que levante um homem com sua sabedoria, para que ele encontre a cura desse mal e cesse de uma vez por todas tudo isso. Queria também que nós orássemos pelas pessoas que já estão infectadas, que estão em leitos, que estão em hospitais, que estão sofrendo, famílias que estão tomando conta que tem pessoas que estão infectadas. Eu queria que nós orássemos por elas. Queria que nós também orássemos por aquelas pessoas que estão envolvidas com a saúde, que estão cuidando desses enfermos nos hospitais. Né? Nós, pelas informações que temos, boa parte dos infectados são pessoas que já trabalham na área de saúde. Vamos orar por eles, vamos pedir para que Deus lhe dê força, para que eles continuem nessa, como se tem dito, na frente de batalha contra a expansão desse vírus. Vamos orar também, irmãos, pelas lideranças mundiais. Esse momento em que no qual Deus chacoalhou todo esse mundo, nós temos visto aí, irmãos, os líderes, mesmo muitos deles, boa parte, a maioria deles eu diria, mesmo sem conhecer a Deus, conclamando o seu povo a buscar auxílio nas forças espirituais. Né? Então, vamos orar por eles, vamos rogar ao Senhor que esse momento de crise, de pandemia, de morte, né, de expansão de vírus que está crescendo,
Vamos pedir para que Deus quebrante o coração desses líderes, vamos pedir para que Deus use a instrumentalidade dessa enfermidade, dessa calamidade, para tocar em seus corações, para quebrantá-los. Né? Nós temos relatos da Escritura, do Antigo Testamento, no qual Deus usou homens que promoveu o quebrantamento nos homens mais ímpios, né? Nos reis mais ímpios foram quebrantados. Então, vamos orar ao Senhor, vamos suplicar o seu auxílio, interceder pelos governantes mundiais, governante do nosso país, os governadores, os prefeitos, todos aqueles que estão investidos de autoridade. Vamos orar por eles, para que Deus quebrante seus corações e que eles possam enxergar a mão do Senhor em tudo isso. E em quarto lugar, eu elenquei aqui, eu sugeriria que os irmãos orassem também pela Igreja do Senhor. Que ela entendesse o seu papel nessa crise, que ela soubesse fazer a leitura desse momento. Né? Nós, irmãos, estamos passando por um momento singular da história da humanidade. A história da humanidade. Não é só da minha história, da história da humanidade. 2020 entra para a história da humanidade. E Deus nos colocou nesse tempo. Então eu acredito que é preciso nós, como igreja, entendermos a razão pela qual estamos aqui e porque o Senhor fez todas essas coisas. É preciso, como igreja, nós olharmos para essa realidade aí fora e fazermos a leitura correta. E como eu preguei domingo, em 2 Samuel, capítulo 24, só quem pode olhar, só quem pode enxergar e ver o anjo do Senhor, ou ter a realidade do mundo espiritual, somos nós, a igreja. Os ímpios não veem, eles são cegos, eles são mortos, mas nós enxergamos, nós temos a visão correta. Então vamos orar ao Senhor para que Deus consiga fazer com que nós entendamos esse momento, e mais do que isso, não só entender o momento, mas auxiliar para que o mundo também entenda esse momento, para que ele veja o que é que Deus está fazendo e se voltem para Deus. Eu acredito que esse é o nosso papel. Como luzeiros do mundo, é lançar luz nessas trevas para que eles enxerguem com mais facilidade o Criador de todas as coisas. Então, eu queria que fizéssemos essa oração por esses 4 motivos. Né? Primeiro motivo, orando para que o Senhor cesse esse mal, para que o Senhor abençoe os líderes mundiais, para que o Senhor abençoe os agentes, todos aqueles envolvidos, agentes de saúde, né? Médicos, enfermeiros, paramédicos, enfim, todos aqueles que estão lidando de uma forma mais direta com esse vírus. Em quarto lugar, nós orássemos pela Igreja do Senhor, por mim e por você, pela Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Por favor, curve sua cabeça, vamos orar juntos. Nosso Deus, Tu és o que sempre fostes, o Deus de misericórdia, compassivo, longânimo e tardio em irá. Oramos ao Senhor. Através de Jesus Cristo nós oramos ao Senhor. E a nossa oração, soberano Deus, é para que Tu tenhas misericórdia desse mundo. Que o Senhor faça cessar essa praga. Que o Senhor dê a ordem, Senhor Deus. Que o Senhor decrete, Senhor Deus, como nós já cremos que já está assim feito, para que essa praga cesse. No nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia. Deus, se não for ao Senhor, a quem nós iremos rogar? Se não for o Senhor por nós, quem será, meu Deus? Eu te imploro, Senhor, põe fim, põe termo, Senhor Deus, a essa praga, em nome de Jesus. Contudo, Senhor, faz o Teu propósito, conclui o Teu propósito. O Senhor é mais sábio do que nós, os Teus pensamentos não são os nossos. E o Senhor sabe qual é o fim que o Senhor pretende para tudo isso. Nós oramos também, Senhor Deus,
pelos esses líderes mundiais que estão passando, Deus, estão tendo que lidar com essa situação. Que o Senhor tenha misericórdia desses homens, quebrante-os, ó Deus, que o Senhor use esse momento para abrir seus olhos, para enxergar que eles são limitados, que apesar de que eles são poderosos, ó Deus, mas há limitações no seu poder, ó Deus. E eles não podem ir de encontro àquele que é mais poderoso do que eles, que é mais valente do que todos eles, Senhor. Tem misericórdia desses homens. Quebranta o seu orgulho, Senhor Deus, e faz com que eles se rendam a Ti, no nome de Jesus, Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que quando a nação serve ao Senhor, o Senhor a protege, o Senhor a guarda e cuida dela, como a menina dos teus olhos. Então, Pai Santo, eu oro pelos líderes mundiais, pelo líder do nosso país, pelos governantes, de modo geral, governadores, prefeitos, todos aqueles que estão investidos de autoridade. Eu te imploro, Senhor, que esse momento também seja um momento de quebrantamento para eles. Oro, Senhor Deus, pelos agentes de saúde, para que o Senhor lhe dê firmeza, força, coragem, intrepidez, para que eles continuem sem esmorecer, trabalhando, Senhor Deus. Que o Senhor faça-os compreender que é a singularidade da causa, que eles façam compreender, Deus, a singularidade do seu chamado, da sua vocação, trabalhar na área de saúde. E eu oro pela igreja, Senhor, implorando para que o Senhor, Deus de misericórdia, nos faça entender esse momento como igreja e nos abençoe. Abra os nossos olhos, nos faça, Pai Santo, ter a clara visão de tudo que está acontecendo e dizer a esse mundo que está andando às cegas, que está batendo com a cabeça na parede sem saber, atordoado sem saber o que está acontecendo. Nos faça explicar para eles que tudo o que está acontecendo é porque eles abandonaram ao Senhor, eles, ó Deus, voltaram as costas para o Senhor e por isso que veio sobre nós todo esse mal. Santo Deus, eu imploro ao Senhor, porque eu sei que o Senhor nos ouve e o Senhor ama as nossas orações e atende-as de conformidade com o teu querer. Por isso, Senhor Deus, nós nos submetemos à tua vontade e pedimos que ela seja feita aqui na terra, assim como ela também é feita no céu. Em nome de Jesus eu te oro assim, Pai. Amém. Irmãos, tendo orado, visto que eu não sei tocar violão, não sei cantar, né? Minha voz não é propícia, né? Mas eu sugiro que os irmãos em suas casas cantem ao Senhor, exaltem ao Senhor, especialmente um hino do inário. Deixa-me ver. Se os irmãos souberem, o hino 67 ou 68 são hinos muito bonitos. O 67 fala do quebrantamento do coração, né? E o 68 do nosso inário fala sobre a necessidade que nós temos do nosso Deus. Eu sugiro esses dois hinos para os irmãos cantarem junto com suas famílias, ou individualmente. Enquanto isso, eu queria, de uma forma muito breve, muito sucinta, ler um versículo da palavra de Deus com os irmãos que nos empolga, buscando nos empolgar a respeito da oração, nos estimular a respeito da oração, sobretudo nesse momento que temos passado. E o texto é o que se encontra na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, onde o apóstolo Paulo nos diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Irmãos, eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem a diferença entre um celular e um extintor.
Quantos de vocês conhecem a diferença entre esses dois objetos, um celular e um extintor? O celular todos nós conhecemos, nossos filhos manuseiam eles, até mesmo muitos deles melhores do que nós. Nós usamos eles na nossa casa, onde quer que nós vamos, levamos eles conosco. Sabemos as funções quase todas dele, tirar foto, fazer videoconferência, enfim, praticamente tudo. Onde a gente vai, ele vai com a gente. Às vezes é até muito mais achegado do que um parente nosso. Tem muito mais segredos no celular de muitos do que na pessoa que está do seu lado. O celular conhece muito mais da sua vida íntima do que a pessoa que está do seu lado. Enfim. Mas e o extintor? Quantos de vocês sabem manusear um extintor? Quantos de vocês, onde vai, levam um extintor consigo? Sabe por que nós não sabemos mais manusear um celular do que um extintor? Porque o extintor nós só usamos nas emergências. Quando um incêndio acontece próximo a nós, a necessidade nos obriga a aprender a manuseá-lo. Nós temos que pegar o extintor. Você não pega o celular, quando tudo está pegando fogo, caindo ao seu redor, a casa incendiando sobre sua cabeça, você não vai buscar o seu celular, você vai buscar um extintor. E ali você vai ter que aprender naquele momento. Porque nós só aprendemos a manuseá-lo em situações de calamidade. Infelizmente, a impressão que eu tenho é que nós cristãos agimos, tratamos com a oração da mesma forma como tratamos os extintores. Só vamos atrás dela, só usamos a oração em momentos de calamidade. Quando o incêndio se deflagra diante de nós, aí nós corremos para pegar, para orar por isso. Quando, na verdade, segundo Paulo diz aqui, a oração deve ser constante. Orai, ele diz, sem cessar. Irmãos, eu quero que vocês entendam que esses crentes de Tessalônica, eles estavam passando por momentos de dificuldade, de perseguição. Paulo já deixa bem claro isso no primeiro capítulo, no versículo de número 6, que eles estavam passando por tribulações terríveis, por dificuldades vindas dos fariseus. Os fariseus impunham uma perseguição sobre os recém-convertidos, matando muitos, torturando outros, destruindo famílias cristãs. Então esse pedido de oração do apóstolo Paulo, ele foi dado para crentes que estavam passando por um momento de dificuldade, tanto quanto nós. Segundo Paulo, a oração não é para ser usada apenas na calamidade, ela vai bem mais além do que isso. Bem mais do que isso. Ele não está dizendo que os crentes devem orar só nesse momento. A ordem é clara: orai sem cessar. Não só nesse momento. A guerra pode cessar, a perseguição pode cessar, mas a oração, não. Eu queria, então, irmãos, que entender por que Paulo exorta a igreja de Tessalônica, os crentes de Tessalônica, em meio à crise, em meio à perseguição, em meio ao caos, para que eles continuem orando. Por que Paulo pede isso a eles? Primeiro, porque a oração, segundo nós sabemos, ela é um canal de acesso direto ao Deus Todo-Poderoso. Essa verdade é magnífica, porque ela nos leva direto à presença do grande Criador, do Deus Onipotente. E isso é o que faz toda a diferença para nós, igreja do Senhor. Nós temos um acesso direto a Deus. Em meio às crises, em meio aos conflitos externos, em meio às guerras, perseguições que cercam a igreja de Deus, nós podemos falar diretamente com Ele. Por isso que Paulo exorta a igreja. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, ele diz expressamente: acheguemo-nos com confiança ao trono da graça de Deus. A oração nos coloca dentro
do Santo dos Santos do Senhor, no trono da graça do Senhor. Em segundo lugar, também, Paulo diz que esses crentes devem orar sem cessar, porque a oração não só nos coloca diante do trono da graça de Deus, diante do próprio Deus, mas o estar diante de Deus em oração é estar diante da felicidade. Ela Deus é a fonte última de toda a felicidade. Observe o versículo de número 16. O que é que Paulo, antes de Paulo dizer, exortar os crentes a orar sem cessar, olha a recomendação dele, a exortação dele: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. A oração, ela está atrelada ao gozo, à felicidade, à alegria. Estar diante de Deus é estar diante da alegria. Vocês lembram muito bem o Salmo 16, versículo 11, quando ele diz: na tua presença a fartura de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Estar diante de Deus, aí, muito embora que estejamos passando por calamidade, mas a oração nos coloca diante do gozo, nos coloca diante da alegria. Mesmo que todo o mundo ao redor de nós estejam azedos, a felicidade no crente, a alegria no crente. Então, Paulo exorta os crentes a orarem, porque a oração é um canal que nos coloca diante de Deus. E estando lá diante de Deus é estar diante da felicidade, é estar diante do gozo. A oração também, e essa é a segunda razão pela qual Paulo exorta a igreja a orar, é porque a oração nos coloca em paz. Observe, por exemplo, ainda em 1 Tessalonicenses, o versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. A oração é também o único meio pelo qual podemos experimentar a paz de Deus e o Deus da paz. Isso faz toda a diferença para aqueles crentes. Estavam, assim como nós, vivendo a sua vida, haviam virado um turbilhão após eles terem confessado Jesus Cristo como Salvador. Tudo mudou para a vida deles de um dia para o outro, quando eles confessaram a Jesus Cristo e começaram a viver de acordo com o que Deus havia prescrito na Escritura. A vida deles mudaram. Tudo mudou de uma forma súbita, assim como aconteceu conosco. E qual é a recomendação do apóstolo Paulo para esses crentes? Orem. A oração é o que nos dá paz, é o que nos fornece paz. Filipenses, escrevendo à igreja de Filipos, o apóstolo Paulo diz no capítulo 4, versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas sejam, porém, conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. É somente pela oração que alcançamos a paz interior. Outra razão: a oração também traz certeza de que nós somos filhos de Deus. Veja que nesse capítulo, nesse livro, por 4 vezes Paulo chama Deus de Pai. Capítulo 1, versículo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 11 e versículo 13. Paulo chama Deus de Pai. E depois, no versículo 17 do capítulo 5, ele nos exorta: orai sem cessar. Orai sem cessar a quem? Ao seu Pai. E só ora quem é filho. Oração é uma obrigação de filho. Vocês lembram de Abraão? Abraão tinha vários outros filhos, mas o seu filho, o filho da promessa, era Isaac. E o texto de Gênesis diz que antes da sua morte, Abraão deu presentes aos seus filhos, mas a Isaac ele deu a sua herança. Qualquer outro filho de Deus, qualquer outro não filho de Deus que orar, Deus não lhe ouve. Todas as graças que eles curtem, que os ímpios curtem, são presentes. A herança, Deus só dá aos seus filhos. A oração
é uma expressão máxima de que nós realmente fomos salvos, de que nós somos filhos de Deus. Por último, Paulo diz que aqueles crentes devem orar, porque a oração traz a poderosa ajuda de Deus. Veja, irmãos, a oração é o meio designado por Deus para alavancar sua obra na terra. Paulo pede, faz várias recomendações no versículo 14 e 15 do capítulo 5. Diz que esses crentes devem exortar os irmãos a admoestar os submissos, consolar os desanimados, amparar os fracos, e que eles devem ser longânimos para com todos, versículo 14, evitar os que alguém retribua mal por mal, ou seja, eles devem fazer várias ações boas obras. E depois que eles fazem essas boas obras, Paulo diz, agora, essas boas obras elas devem estar permeadas com a oração. Boas obras sem o recheio da oração, sem a cobertura da oração, não são boas obras em si. Elas só são boas obras porque por causa da oração que a coberta. Observe, Paulo estava consciente de que a oração é o meio pelo qual Deus leva a sua obra adiante. Ele havia dito no capítulo. Leia o versículo 25. Orai por nós. Paulo estava certo de que quando o crente ora, ele está diante de Deus, ele está diante do trono da graça de Deus. Ele sente paz. O crente sente paz quando ora. Ele sabe que quando o crente ora, essa oração pode muito por seus efeitos. E Paulo sabia que Deus leva a sua obra adiante por meio da oração. Por isso que ele pede, ore por mim. Já que vocês vão orar, já que vocês devem orar sem cessar, orem por mim. Esse é o pedido de oração do apóstolo. Ele pediu aos Colossenses também, capítulo 4, versículo 3. Também orando por nós, para que Deus nos abra uma porta de pronunciamento para falar o ministério da cruz, Cristo, o mistério de Deus, Cristo, pelo qual também estou incumbido, para que eu possa manifestá-lo como me convém fazê-lo. Em Romanos, por exemplo, também, 15, 30, ele diz, agora, irmãos, peço pelo amor do Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que vocês entrem comigo em oração a Deus, orem a Deus por mim. Paulo estava convicto de que a oração é o instrumento pelo qual Deus vai levando a sua obra adiante. Por isso que ele pede para que nós oremos. A igreja precisa orar. A oração jamais poderá ser para nós como um extintor, o qual nós só usamos em momentos de calamidade. A oração é muito mais do que o nosso celular, que nós levamos ele para todo canto, dormimos com ele, acordamos com ele. Ele é superior a todas essas, a oração é superior a todas essas coisas. A oração é a expressão, como eu disse, é a expressão de que nós somos regenerados, de que nós somos filhos de Deus. Que Deus abençoe você e faça você compreender a necessidade, sobretudo nesse tempo, de que nós precisamos orar ao Senhor. Deixa eu encerrar, dando algumas dicas de como você pode melhorar a sua vida de oração, sobretudo nesse momento. Primeiro, faça da sua oração um hábito. O hábito, disse um pregador inglês, é uma segunda natureza. Quando nós colocamos a oração como uma rotina, quando nós fazemos da oração parte do nosso cotidiano, você vai perceber que você vai estar orando em todo, já entra na sua agenda biológica. Você já faz isso automaticamente. A oração, ela deve ser para nós um hábito. Escolha um tempo determinado, o qual você acha melhor orar. Qual o melhor tempo que você tem? Muitos escritores muitos que escreveram sobre a oração aconselham-nos a orar pela manhã. É o momento que nós, dizem que os garotos que vão para a escola, o melhor horário para eles estudar é de manhã, que eles absorvem mais. Eu acredito também que esse é o melhor momento para que a gente possa orar e falar com Deus. Eu li um livro onde o escritor, um puritano, falava sobre a oração, e ele disse assim:
Se tivesse um ladrão e um rei, e você acordasse de manhã e fosse falar primeiramente com o ladrão, o que o rei pensaria de você? Qual atitude o rei tomaria com relação a você? Certamente o rei se sentiria desonrado. Da mesma forma é quando o crente acorda pela manhã e vai tratar de outras coisas e não fala com o rei. Isso é desonra para ele. Ore ao Senhor pela manhã. Ore sem cessar. Que o seu pensamento esteja sempre cativo, sempre lá nas alturas onde Cristo vive. E que Deus te abençoe, meus irmãos, e te dê um bom dia, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor estenda sua mão sobre ti e te dê a paz.